Então vamos lá navegar pelas nossas coisas. Bom, para mim primeiro é um prazer, embora estou mesmo, vou reconhecer que estou com muitas saudades de te ver pessoalmente. Eu acho que já me está fazendo falta mesmo. Igualmente, igualmente, nossa. Mas que bom que existe tudo isto, não é? Estas linhas, e por isso, bom, vamos então a fazer a nosso vínculo possível no canal possível, que não deixa de ser humano, real, e aquele que nos une também, e que podemos ampliar com aquilo que a gente sente, não é? Então, hoje vamos dedicar o nosso trabalho a esta parte da psicossomática humanista e epigenética que está formando parte deste curso, que já inicia a sua sexta turma, agora no final de agosto, e que está dedicada a gente fazer mais pontes com o corpo orgânico, além de com o nosso vínculo, com o trauma de desenvolvimento, o trauma de choque, todos os estresses que contribuem para uma desorganização e como é que é possível encontrar uma organização. Então, para mim é um prazer te ter aqui, porque como pessoa te admiro imenso pela qualidade e a coerência que tens nos teus vínculos, na forma como a gente se recebe uma a outra, como a gente partilha as nossas histórias. A nível pessoal é maravilhoso, que acho que não pode ir longe do lado profissional, acho que tem a ver com essa coerência, e também pela tua, Liane, profundidade a nível clínico, a nível de investigação, a nível do conhecimento também da parte da neurociência, do corpo orgânico. Então, já estamos juntas em várias turmas destas, eu não sei se é a terceira ou a quarta, já não me faço ideia, mas tem sido mesmo uma alegria e tem sido recebido pelos alunos como uma aprendizagem fabuloso para completar todo este processo de compreensão tão peculiar que o corpo também orgânico, porque a gente trabalha também o corpo orgânico, não é que trabalha o corpo orgânico, trabalhamos também o corpo orgânico, porque o corpo, a alma é tudo junto. E então eu vou falar rapidamente só dos módulos e vou deixar que te dediques mais ao módulo quarto, que é aquele que vais a lecionar principalmente, para também que seja uma coisa que as pessoas que nos estão ouvindo também levem algo de útil. E não só o nome das coisas, mas que levem algo para refletir, não é? Algo para poder levarem para as suas vidas também. Parece-te bem? Sim? Muito, muito bom. Então, É uma ok. alegria, só para agradecer, assim, Claro. eu tenho uma profunda gratidão por estarmos juntas, por termos nos encontrado em momentos tão significativos da nossa vida, né? É, Eu é. sinto que a gente pode ter uma conexão de muita honestidade e de muito suporte, da qual eu sou profundamente grata. Então, é uma É. alegria estar aqui fazendo parte de uma escola também tão coerente, tão consistente. E eu tenho um orgulho, um prazer, um entusiasmo de estar aqui. Que bom, Eliana. É muito bom mesmo. De facto, a gente se encontra em um momento muito especial e o que eu sinto, e falando deste que é tão importante, a autorregulação, corregulação, aquelas coisas que tu dominas perfeitíssimamente, como é fácil estar contigo. Como é fácil me sentir fluida, como é que os meus pensamentos, meu coração, a minha própria parte humana, a minha intimidade, ela vai rolando e a gente fica numa coisa como a gente se conhecesse há 50 anos. É É uma verdade. coisa assim fácil, não é? Esse campo seguro, não é? Que faz com que a gente, a variabilidade cardíaca fica. É, Os espaços possíveis de vulnerabilidade compartilhadas, né? totalmente, Uhum. totalmente. O meu container e minha janela de tolerância fica dizendo: ah, credo, que bom, aqui posso dançar, navegar e posso estar super bem até criar coisas, estar super seguro, super gostoso, prazeroso. É É, isso. portanto, é muito bom. Que é o que a gente quer também partilhar para o outro. Como é que pode criar esses espaços? Porque às vezes é espontâneo, como acontece com nossas duas. Outras vezes a gente tem que perceber como pode criá-lo para talvez as interferências serem geridas, Uhum. negociadas, não é? Não é? Uhum. Uma das coisas que a gente tem visto hoje na fronteira da psiquiatria e do estudo da saúde mental é que o maior preditor para a saúde mental não está na genética, está nos padrões de vínculo. E a gente Isso. pode identificar que quanto maior a capacidade de convidar vínculos seguros, maior a imunidade e proteção que tem ao trauma. Então, eu diria que uma das grandes habilidades que o terapeuta precisa ter antes de dominar técnicas é a habilidade de poder entrar em uma relação humana e convidar espaços de segurança. Claro, claro, sem dúvida. E por isso o vincular, o perceber,
ou respirar, ou criar esses espaços, são espaços regenerativos, não é? Porque a gente tem um histórico, não é? E quanto que é importante perceber no seu trauma de choque, como desenvolvimento, como o nosso próprio desenvolvimento, mas quanto a gente encontra na clínica que quem teve um histórico de um bom suporte, tem um encaixe, uma forma de lidar com o choque ou lidar com os imprevistos, lidar com a incoerência de uma forma diferente, e que não teve a possibilidade e a esperança de dizer o que não teve, fica difícil, mas vamos criar. Vamos criar, ou seja, a esperança de que mesmo não tendo, a gente pode ainda ter essa neuroplasticidade e essa possibilidade de criar nova segurança, novas possibilidades, ensinar ao nosso sistema, a muitos níveis, que é possível aprender, relembrar, resgatar nossa capacidade de vínculo, não é? Claro. A gente se formou no vínculo, mas a gente se reforma É, continuamente nos vínculos. sem dúvida, sem dúvida. Então, falando de tudo isso e quanto que é importante a gente também passar essa esperança, né, que a gente se reformula no vínculo, como tu acabaste de dizer. E por isso, quando a gente construiu este programa juntas, a gente tentou dar muita importância a essa parte, não é? E até mesmo sendo coerentes entre nós, professores, vinculando entre nós, porque eu acho que a energia também passa, não é? De como é que a gente tá, não é? Como é que a gente vibra com tudo isto e o que a gente quer fazer, não é? Então, nestes 5 módulos, o que a gente vai ir aprendendo? É claro que o programa é extensíssimo, mas no primeiro a gente vai navegar por os fundamentos, diferenciação entre a epigenética, a genética, que a gente fica muitas vezes confuso, porque que a gente se apercebe que já não é tudo tão fixo, como tu dizias, não é a genética que determina, é a forma como se expressa, a forma como me expresso, a forma como contacto me e contacto com os outros. Então, entender como é que a gente entende e como é que a gente experimenta somaticamente, a importância que isso tem. Vamos fazer pontos com a psiconeuroendocrinoimunologia, que é um palavrão daqueles, não é? Mas que é vínculo e cuscovilhice entre o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Portanto, são os fofoqueiros do corpo, que eu lhe chamo. Vamos aprender como fofoca o meu sistema endócrino, o meu sistema nervoso e o meu sistema imunológico, que é tão, tão, tão importante. E como é que a gente pode distinguir sintomas enquanto a gente vê o corpo. Se tem um circuito do estresse, aquilo de facto está mexendo com todas as minhas glândulas suprarrenais, se aquilo de facto está comunicando mal, a fofoca não está sendo bem feita. A fofoca não está sendo bem feita entre o endócrino e o sistema imunológico, né? E no segundo módulo, a gente vai navegar sobre o processo da doença. Como é que a gente adoece? Que fases são essas? Porque as pessoas, temos fases, mas é diferente de pessoa para pessoa, né, Eliana? As pessoas somos diferentes. A forma de magoar, de sarar, de estar, de sentir, as antenas do mundo não são iguais segundo os perfis. Portanto, como é que a gente pode perceber sinais, sintomas? Como é que às vezes a gente fica com o conflito do diagnóstico quando o susto daquilo que a gente tem não é dado da forma amorosa, porque o contato com o médico, o contato com a informação que tenho do que se passa no meu corpo, pode determinar inclusive o processo da doença ou da cura, não é? Então, vamos ter bastante discussão de casos clínicos. E, por exemplo, no módulo 3, aí sim que vamos a fazer o que eu chamo mapeamento somático. E então aí vamos falar de embriologia, mas sobretudo das doenças dos diferentes aparelhos, respiratório, digestivo, renal, reprodutor, endócrino, tanta coisa, né? Esquelético, enfim, muita coisa, desde as coisas mais autoimunes, a coisas mais de choque. Eu me lembro quando a primeira vez te ouvi dizer, acho que foi a ti que te ouvi dizer que a depressão pode ser considerada uma doença inflamatória. Eu fiquei fascinada, procurei tanto, a gente conversou, porque é mesmo, não é? A gente tem que mudar a forma, como também fala, não só da esperança, a forma de adoecer, mas até mesmo as doenças, elas têm todas uma componente tão psicoafetiva, tão de vínculo. Elas deixam de ser só orgânicas se acontecerem em algum lugar, para elas serem expressadas, às vezes mais visivelmente lá, mas elas estão relacionadas com a nossa história, com a nossa forma de estar, não é? No mundo, de existir, não é? E duas coisas curiosas assim que eu gostaria de agregar sobre esses módulos, né? O módulo 2 e o módulo 3, sobre psicossomática, é a noção de que muitas vezes as experiências somáticas, as doenças, as enfermidades, elas nos desafiam.
E nosso impulso, muitas vezes a gente escuta isso na linguagem, eu estou lutando contra, né? Isso. Lutando contra a experiência significa que eu deixo de reconhecer que ela me pertence e ela não é casual, ela não é ignorante. A doença, ela tem alguma informação relevante que precisa ser integrada. Então, são módulos que nos provocam a abrir o nosso canal de curiosidade e escuta para as experiências que não são apenas desconfortos que precisam ser suprimidos, mas informações que precisam ser integradas e como eu posso me mover em direção a isso em lugar apenas de querer repelir isso e travando Uhum. uma guerra contra, né? É, sem dúvida. É, mas que bom que estás a dizer isso, porque eu digo tanto isso nas aulas e tu também, não é? A doença não vem para me matar como objetivo, vem para dialogar comigo, não é? O Uhum. Hipócrates, o pai da medicina, considerado, dizia que muito mais importante do que perceber a doença que tem a pessoa, é perceber a pessoa que tem a doença, porque a doença, de alguma forma, é uma parte da descarga de algo que não tem sido descargado da forma talvez adequada, ou então é a forma adequada, porque a doença, por algum motivo, forma parte da experiência humana. E como tu Uhum. muito bem disseste, não é lutar contra a doença, vamos lutar contra o câncer, vamos lutar contra o sintoma. Estou lutando contra uma parte de mim que está dizendo, está dando notícias, não é? De alguma coisa incongruente e que eu preciso talvez alterar, cuidar, refletir, pensar, mudar hábitos. Ela me fala, não é? Claro. Se eu luto apenas contra alguma coisa que me acomete, eu não abro os espaços de reflexão sobre o que eu preciso mudar para transformar isso que me acomete também, né? Uhum. Então, abrir esses espaços de disponibilidade também para É, o que me provoca, que alavancas me oferecem, que pressões evolutivas essas experiências me trazem. sim. É assim que a gente cresce. Essa é a Claro. grande função do trauma na nossa vida, é criar pressões evolutivas. Sim, 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 sim. E aumentar a janela de contacto, a janela de expressão, a possibilidade de abrir minha perspectiva, porque eu também sinto, e isso já foi ao princípio, quando me comecei a interessar por isso há muito tempo, que é redutor pensar que a doença ou o sintoma é uma coisa que é separada de mim. De facto, eu acho que muitas vezes é a forma que o corpo tem, inteligentíssima, de por não chegar ao córtex e perceber o que tenho que fazer, abanar o meu sistema para que ele seja ouvido. Ou seja, está gritando de alguma forma, ouve-me. Mas se calhar a linguagem é uma coisa que ainda culturalmente é tipo, vou retirar o sintoma, vou retirar a febre, o tumor, a coisa e fico-me livre. Quando na realidade, antes disso, eu preciso me ficar a contactar ou me contactar com algo que me tenho que libertar muito antes, que seja o estresse, seja uma relação tóxica, seja um hábito, seja uma forma de viver, seja uma relação com a raiva, seja uma relação com a minha sogra, seja uma relação com quem for, né? Com o trabalho, com o dinheiro, e ele se transforma em algo somático, né? É, coitada da minha sogra, que eu gosto tanto dela. Não é nada disso. Enfim, muito bem. Então vamos lá falar do módulo 4, em que vas espalhar-te, aliás, podes espalhar-te anos, mas pronto, a gente tem esse tempo limitado nessas aulas, mas sobre esta parte da neurociência, esta ponte fantástica com a teoria polivagal, que não deixa de evoluir e está levando-nos para outros campos agora, e o que tu vas a aportar desde tua experiência com este módulo para a compreensão deste processo de conversão orgânica que a gente tem, porque a doença é uma conversão orgânica, convirto algo estressante, algo de diferentes formas, com diferentes percentagens emocionais, virais, bacterianas, etc., muitas porcentagens juntas, eu converto isso em algo orgânico, conversão orgânica. Então, o que nos poderias falar sobre este módulo? Fica à vontade, navega, que eu adoro te ouvir navegar. Muito bem. Então, Stephen Porges, que é o criador da teoria polivagal, ele nos traz insights muito significativos e muito pragmáticos. Por exemplo, ele nos ajuda a reconhecer que nosso sistema neurobiológico ele só tem duas maneiras de funcionar. Uma é através da neurobiologia do perigo e a outra é através da neurobiologia da segurança. Então, a princípio, a gente já pode se dar conta, não é possível se defender e se conectar e se vincular ao mesmo tempo.
Quando eu falo de vinculação, eu falo da vinculação que eu posso estabelecer com o meu corpo, com minha experiência sentida, tanto quanto da vinculação que eu posso estabelecer com o corpo de relação. Então, quando uma fisiologia ativa o sistema de defesa, e o sistema de defesa, como você já trouxe dessa noção, ele tem uma afetação neuroendócrina. O sistema nervoso, ele vai estar de uma forma reflexa, não reflexiva, ou seja, não é pensada como o reflexo patelar. É uma maneira rápida de lidar com situações imprevisíveis. Eu vou responder fisiologicamente, instintiva, às situações de perigo. E até aí tudo bem, porque o nosso corpo ele é elegante para lidar com situações episódicas de perigo. Existe um perigo, o meu corpo carrega para cima, ele tem essa resposta do sistema simpático para que eu possa lutar ou fugir. Se essa resposta for duradoura demais, o sistema simpático convoca o sistema endócrino, ele vai liberar através do eixo HPA o cortisol, e eu tenho então uma fonte de energia extra para poder, por exemplo, continuar correndo de um leão. Muito elegante, e o problema não é viver situações de estresse. Os estresses são, na verdade, experiências cotidianas e ordinárias. Mas o problema é não sair dessa resposta de estresse. Para isso, o nosso sistema nervoso ele não está habilitado para situações cronificadas de estresse. Então, quando essa resposta episódica se torna crônica, significa que a minha biologia de segurança não se religa e todo o meu organismo fica regido pelo sistema de perigo. Ou seja, o sistema de perigo ele vai me levar a enrijecer para lidar com a situação e às vezes me tornar insensível, ou ele vai me fazer amolecer para colapsar e me fazer deixar de sentir, me anestesiar. São as duas respostas defensivas que o meu corpo tem diante de um perigo que não passou, e isso vai fazer com que o corpo esteja desorganizado por uma fisiologia que deveria ter sido passageira, fica crônica. Isso. O circuito endócrino de resposta ao estresse é o mesmo circuito de resposta inflamatória. Então, quando esse circuito fica cronicamente ligado, ele começa a trazer uma sequência, uma escalada sequencial de desorganizações que podem levar desde a situações como uma baixa imunidade e estar mais vulnerável a pegar uma gripe, Covid ou qualquer situação infecciosa, até uma situação como câncer, que é uma doença inflamatória, ou todos os transtornos mentais que têm em sua base processos inflamatórios. Então, até relativamente pouco tempo em que a neurociência não estava ainda com tantos recursos imagéticos, recursos de neuroimagem, por exemplo, né, não se entendia exatamente qual era a base fisiológica dos transtornos mentais. Hoje já se sabe, hoje isso é um dado clínico, todo transtorno mental é uma doença inflamatória. Isso. E aqui no Brasil, pelo menos, a gente já tem muitos psiquiatras utilizando como esquema de tratamento, principalmente das doenças mais disfuncionais e crônicas, como esquizofrenia, né, transtorno do espectro psicótico, do espectro autista, depressão, todo um esquema de ação anti-inflamatória. Então, voltando para a ideia da teoria polivagal, como que ela pode nos ajudar? Com uma ideia essencial trazida também pelo Porges. Segurança é o tratamento. A base funcional do tratamento psicoterápico, que não é só um tratamento psicodinâmico, porque nós somos seres psicofísicos. Claro. Então, a base desse tratamento é ser capaz de compreender como religar o sistema de segurança do cliente, desligar o sistema de perigo e restabelecer o funcionamento ritmo da fisiologia. Então, a gente vai estar trazendo essa noção, trazendo muito mais palavras sobre a teoria polivagal, e, ao mesmo tempo, refletindo dentro da saúde mental os efeitos que a ausência dessa regulação vai trazer. Então, a gente vai conversar no módulo 4 acerca de transtornos ansiosos como um todo, fazendo uma ênfase, vamos fazer uma parada na estação do transtorno de estresse pós-traumático, onde eu vou olhar com uma perspectiva mais ampla
que é inspirada pela abordagem da experiência somática, Peter Levine, que começa a falar sobre estresse pós-traumático na década de 70, antes do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático, aparecer como uma categoria nosológica. Isso foi só em 1983, na terceira edição do DSM. Então, nesse momento que o TEPT aparece, Peter já vinha trabalhando com o conceito de estresse traumático, e eu vou trazer para vocês tanto o que é a definição nosológica do TEPT, mas também uma visão mais ampla sobre estresse pós-traumático, trazendo a inspiração de uma frase de Francine Shapiro, que diz, a pessoa que desenvolveu o EMDR, ela diz assim: existe muito mais sobre trauma do que apenas TEPT. E essa é a verdade. Né? Existe muito mais sobre trauma do que apenas TEPT. E então, a gente vai ver que o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, é um dos desfechos clínicos possíveis da exposição a eventos traumáticos, mas existem outros desfechos clínicos, como outros transtornos de ansiedade, que a gente vai estar explorando também na aula 1, e transtornos de humor, depressão, que a gente vai estar explorando na aula 3. E nesse passeio sobre desfechos clínicos, óbvio que a gente gosta muito da estação do crescimento pós-traumático, né? Que é um desfecho não clínico, mas é um desfecho possível da exposição ao trauma. Então, essa vai ser a nossa aventura nesse módulo 4. Claro, claro, e vai ser como sempre fascinante e muito importante, até porque vai ser, e como acontece em todos os módulos, vai haver uma parte teórica, vai haver uma parte também prática, uma parte vivencial, protocolos possíveis que se podem aplicar. E eu ouvindo também estava recordando, há muitos anos atrás, quando eu conheci, em uma palestra em Cambridge, a Stephen Porges, foi quando se começava, não me lembro se foi em 2010, 2012, por aí foi para aí já há algum tempo. Quanto foi importante fazer uma série de pontes, porque, como tu sabes, e muitas pessoas que nos estão ouvindo, há pessoas que fazem muito trabalho terapêutico e, de facto, fazem reflexões fantásticas e fazem de uma forma cognitiva, mas o sintoma não desaparece, o mal-estar não desaparece, a ansiedade não desaparece. É como o tal que a gente já sabe, é que em realidade o corpo ainda não percebeu que o perigo passou. Está na fisiologia, a carga ficou lá. De aí que esta questão que tu trazes, tão concreta e tão clara, de que realmente é segurança ao perigo. Se eu tenho narrado para mim próprio que o perigo já passou, mas o meu corpo na fisiologia ainda não encontrou a sua forma, eu vou continuar, eu ainda vou ter outra incongruência, eu vou me dizer uma coisa, a mente, e meu corpo vai dizer outra. E daí isso me cria outros problemas que também me podem levar à conversão orgânica. E então vem aquele discurso de, mas eu já sei, eu já matei meu pai, minha mãe, já fiz não sei quantas terapias, andei pelas braças, constelei, fui para a montanha, me meti no gelo, saí, fugi, escrevi uma carta de despedida, fiz o luto, 5 fases de Kubler-Ross, blá, 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 tu, uau, por quê? Não é? Pois é. Então, a gente precisa ter recursos para conversar com a base estrutural, onde o estresse se organiza, que não é na cognição. Isso. As distorções cognitivas que decorrem dessas experiências estressoras são o topo do iceberg da experiência traumática. Portanto, não adianta mudar o topo se a base, a fundação, que essa experiência realmente biológica, somática, corporal, se ela estiver ainda ligada no modo de perigo. Né? Então, nossa tarefa é estabelecer estratégias e recursos que possam nos ajudar a estabelecer essa comunicação, até porque a gente só pode narrar e elaborar aquilo que está explícito, organizado como linguagem e como símbolo, mas nós guardamos memórias de experiências agradáveis, seguras e estressoras desde o período intrauterino. Sobre essas memórias, a gente não tem elaboração cortical cognitiva. No máximo, conforme nos traz Bessel van der Kolk, essas experiências podem ser estruturadas com uma narrativa vaga, tipo, o mundo não é para mim, eu não confio nas pessoas, eu não consigo... Né? Assim, generalizante, sem que eu consiga identificar de onde vem isso, sem que eu consiga
inclusive, encontrar formas de ir além disso. Então, quando a gente pode acessar essa base mais somática e encontrar experiências cuja linguagem não vai ser de acesso, não vai ser a linguagem cognitiva, simbólica e narrativa, e sim a linguagem procedural, onde o estresse se estrutura e muitas vezes cria as conversões orgânicas, é muito difícil acessar essas experiências. Além da base somática, eu tenho um outro repertório muito conhecido, a base artística, que não só representa, mas reapresenta muito daquilo que a gente ainda conscientemente não sabe. Exatamente. Como é que a gente coloca nesse lugar abstracto um pedacinho da realidade que está inserida de uma forma inconsciente, não é? E como é que temos que aprender nesta nossa área de cuidado nosso mesmo e dos outros, que até para aceder a esse lugar mais implícito que está numa fisiologia, às vezes aparentemente muito separada dessa parte cortical, para ajudar a isso também há perigo, a pessoa sente perigo, então a gente tem que fazer lento. Eu tenho verificado em consultório que quando a narrativa está tudo bem, o corpo fala está tudo mal, e então o perigo não passou, mas ainda nem sequer há consciência, há uma tentativa de rapidez. E a proposta para a descarga e para a regulação exige uma lentidão, porque na lentidão que se vão criando espaços e pausas internas que abrem janelas de paragens quânticas no tempo para aceder a outros recursos que estão por aí, mas não se tem acesso porque há muitas interferências. Então a lentidão, o saber respirar, o convidar a outra pessoa a que baixe o ritmo cardíaco, mas não lhe dizendo, olha, baixa o ritmo cardíaco, então se hipocondríaco, então vai subir o ritmo cardíaco, não é? Não. Socorro, né? Exatamente, como é que você faz? Ou dizer à pessoa, calma, como é que a gente é calma? Como é que a gente tem paciência? Então, não pode ser aliás, eu acho que das coisas mais estressoras que há é uma pessoa estar nervosa e dizer, olha, tem calma. Olha, calma, qual calma? Não é? E como é que é interessante a gente convidar a essa possível respiração ou calma, nós não dizendo calma, senão nós estamos calmos genuinamente, passando essa oxitocina, essas endorfinas, com o olhar, com a respiração, se estamos presencialmente ainda talvez muito mais, com o gesto, com a coerência. Por isso o estado do terapeuta, que tu já tens falado bastantes vezes, nós temos discutido sobre isso, acho que a principal ferramenta na clínica, sem dúvida, sobretudo no primeiro momento, é esse campo seguro que se cria. E é o estado do terapeuta, é um estado que promove um nível de informação e a nível inconsciente, chega, acolhe, está, e só depois de um tempo é que talvez a gente pode fazer outras pontes, mas a fisiologia convida a fisiologia, não é? Um corpo convida a outro corpo, não é? Nas funções de corregulação, nessa criação de campos de ressonância para os quais somos desenhados para viver. Eu costumo dizer que nossa espécie é nominada pelo vínculo. Mamífero significa que precisa existir pelo menos uma díade, um que mama e um que dá de mamar. Então, nós somos definidos pelo vínculo. E como que podemos utilizar essa função de vínculo para as funções de corregulação? Essa é uma das grandes perguntas clínicas nos tempos de hoje. Né? E a teoria polivagal, ela traz lindos insights a esse respeito. É uma teoria que tem apoiado o desenvolvimento de muitas estratégias clínicas, estratégias associadas a desenvolvimento de vínculo-apego, estratégias relacionais, estratégias somáticas. Então, a gente tem visto cada vez mais esse florescimento no campo da saúde como um todo. Sim. Não, e a aplicação também em comunidades com essa visão de que precisa criar esse campo seguro, ou seja, escolas, a aplicação vai longe, não é? E quanto é bom perceber que estamos afastando-nos dessa ideia inicial necessária naquela altura, porque não se pode separar a obra do Criador do lugar e do tempo que se viveu, da época em que se dizia, mais na época mais analítica, psicoanalítica, terapeuta não se pode envolver, não se pode afetar, tábua em branco lacaniana, não pode, não, tem que evitar todo tipo de interferência, transferência negativa, contra-transferência, socorro, quando em realidade a alma da compreensão do ser humano é afetar-se,
Portanto, eu quero me afetar com o outro e se eu me consigo regular também a presença do outro, eu vou perceber o que é meu, o que não é meu, e então eu vou lhe dizer, eu estou aqui inteira, eu quero me afetar, me interessa o que me trazes a todos os níveis. Isso é uma mudança de paradigma fabuloso. Uau. Está fazendo um eco para a sua frase? A alma da experiência humana é afetar-se. Isso. Eu quero me afetar. Né? Se a gente pode dizer que o adoecimento ele é uma perda dessas funções mais básicas de humanidade e a restauração da saúde não acontece sem nossa humanidade, sem o encontro Claro, entre humanidades, né? claro, claro, claro. Aliás, isso nos dá a possibilidade de aceder àquilo que muitas vezes a gente nega por medo, por estrutura, por sociedade, por mensagem, que é a vulnerabilidade. Eu poder aceder à minha vulnerabilidade em presença de outro ser, com o qual eu posso restaurar também a esperança de que eu posso estar em segurança, mesmo quando estou vulnerável. Eu não só estou em segurança porque estou armado, porque estou encoraçado, porque sei mais, porque ganho mais, porque tenho um potente aparelho sexual. Eu não não sou só defensivo ou defensiva porque seja lá o que for, ou porque sou magro ou lindo. Eu sou também forte porque acolho a minha vulnerabilidade. Jung, que tu gostas muito, que é uma junguiana, não é? Dizia que a ideia não é mesmo ir para a luz, sino a coisa desafiadora é saber trazer a sombra para a luz, não é? Pode trazer essa vulnerabilidade e quando a gente está à frente de um ser humano, tocar como ser humano, o resto é depois, não é? Mas tocar a alma dessa forma humana, teorias, técnicas, há muitas e são maravilhosas, mas antes de qualquer intervenção que a gente entenda que é clínica, que pode, a gente primeiro quer aterrar no coração, na humanidade, no contacto de dizer ao outro, eu estou aqui, com tudo. E apesar disso, de tudo isso que a gente está trazendo, observe que o diálogo sobre como cultivar, como treinar a habilidade de conectar com o seu senso de segurança e convidar para a relação com o seu cliente esse senso de segurança, como não se retirar das suas afetações quando você faz companhia às afetações do outro, do seu cliente. Esses treinos de habilidades normalmente não nos são ensinados na psicoterapia tradicional. A gente aprende sobre transferência contra transferência, vínculos neuróticos e disfuncionais, mas, mais uma vez, aprender sobre doença não nos traz insights suficientes sobre como promover saúde. Nesse sentido, a teoria polivagal é uma neurofisiologia que restaura grande parte das nossas funções de humanização. Então, é uma teoria que vem a serviço de um lugar de compaixão, de humanização. E, na minha opinião, teoria que não traga maior cultivo de amor e compaixão não é uma boa teoria. Claro, claro, claro. E vê lá tu que coisa boa, porque o Stephen Porges é um cientista, não é um psicoterapeuta, mas o que ele fala se encaixa lindamente quando o psicoterapeuta percebe onde que se pode incluir isso. Eu fartei-me de rir, mas no sentido bom, não é? Quando ouvi dizer aos budistas que, ao final de contas, o nervo vago, eles já há muito tempo que sabiam que é o nervo da compaixão, o nemogástrico, o decimoparcraniano, o que for, mas eles chamavam isso o nervo da compaixão. E digo, não, nossa, então ao final estamos todos dizendo a mesma coisa, mas em diferentes linguagens. Um fala que o branco, outro fala que o décimo, outro fala que o... Mas que, ao final de contas, isso que trazes da compaixão, que é a co-regulação também, estar com o outro e poder estar e afetar-se, não é? Ativa essa fisiologia e nessa teoria a gente é como se chegasse a casa dizendo, não só tem nome, como é possível aceder ao significante no corpo, comigo e com o outro. Então, eu acho que se abriu uma janela fabulosa de não ficar tão abstrato de que está bem, a que navegar em não sei que coisa, porque também em psicologia a gente fica muito navegando, o que é maravilhoso, mas se a gente não incorpora, a gente fica dizendo que há que ser, fazer ou estar de uma forma abstrata, que só pesca quem pesca. Isto eu acho que traz a possibilidade concreta também de até mesmo ir para um mundo transpessoal muito mais seguro. Porque traz coração, não é? Quando o mundo transpessoal é visitado como uma esquiva do contato,
ele não vai nos ajudar a criar mais regulação, né? Mas quando o mundo transpessoal ele vem como uma ampliação dos espaços possíveis de contato e de sentir que, na verdade, a transpessoalidade vai me ajudando a perceber quanto eu participo de tudo que existe, como eu coemerjo com tudo que existe, como eu colaboro com tudo que existe. Então, essa é uma qualidade de transpessoalidade que pode vir de um lugar de uma profunda corporificação. Claro, claro. Aliás, transpessoal, de alguma forma, se a gente aprofunda no conceito, é através da pessoa e precisa da pessoa e, portanto, precisa do corpo. Portanto, acontece através de, com, mas só porque, não é? Então, está incluído que a gente não vai a lado nenhum. A gente está aqui a experimentar esse estado, de aí que esse estado da pessoa, que neste caso seria o terapeuta, que convida outro corpo, só pode acontecer a esse nível mais profundo, que o convida a uma existência muito mais alegre e profunda e fluida e simples também, porque o convida a algo que já experimentou em si que é possível. Eu acho que é uma esperança que tem que habitar em nós, terapeutas, para convidar ao outro com a alegria nos olhos, com gestos pequenos, porque a gente se organiza também com gestos pequenos, grandes, desde a infância, não é? Desde o útero, desde antes de... Portanto, restabelecer que hoje constantemente estamos dando essa informação é também navegar nessa regulação, né, Eliana? Portanto, é muito, muito bom, acho que é rico. É por isso que a formação original tinha muito mais tempo, a gente está fazendo isto em módulos um pouco mais curtos, depois vamos fazer o aprofundamento, porque eu estaria contigo falando aqui não sei quanto tempo só de coisas que nos levam a fazer pontes com tantas outras, não é? Com tantas outras. Né? Verdade. Mas uma das coisas que eu costumo dizer para os alunos, é muito bom que eles saiam daqui com muitas perguntas. Porque o nosso objetivo não é sequer responder perguntas. Perguntas devem nos ajudar a iluminar o caminho, nos ajudar a criar comissões para nos pôr em movimento. Então, a gente deseja que eles saiam com muitas perguntas, algumas respostas e muitas perguntas. Sim, sim. Pergunta abre, não é? Pergunta ilumina. Sim, pergunta ilumina e a ser um movimento para a gente procurar mais e procurar aquilo que vai fazendo sentido e criar esse puzzle que está em movimento e que está em outras dimensões, sim, sem dúvida. E nesse sentido, o trabalho de conclusão de curso eu considero como algo muito interessante porque vai fazer com que o aluno ele crie uma maturação em cima de tudo o que ele foi afetado ao longo do curso, dando uma visão singular com tudo o que ele é, com tudo o que ele já sabe, com tudo que ele tem de história, e ele pode fazer essa síntese, e a partir daí ele pode também fazendo os seus trampolins de evolução, de associação, né, de prática. Sim. Não, e o trabalho final as pessoas têm gostado muito, têm havido trabalhos fantásticos, que a gente vai elaborar aqui muito em breve um blog com os trabalhos dos casos clínicos, porque tem uma informação valiosíssima dos clínicos que têm estado a pesquisar, fazer estas pontes, né? Sim, eu tenho visto alguns assim, encantada. É maravilhoso mesmo. E, portanto, para de alguma forma ir finalizando, após o teu módulo, vai vir o módulo 5, e aqui vamos falar do processo de depois, do processo de convalescência, compreensão de que acontece depois, inteligência do sintoma. E uma coisa que eu adoro, que é o benefício secundário do sintoma, entender que a doença tem um benefício. Me obriga a parar, aquelas perguntas de o que me obriga a fazer, o que me obriga a deixar de fazer, mas que me chateia a doença, o sintoma, ela me obriga a tomar uma postura, me obriga a refletir sobre algo, ela me obriga a ir em uma direção, ela me obriga a parar o meu corpo. E então, como é que a gente acolhe isso, não é? Como é que a gente pode dar uma volta totalmente diferente a só pensar que por que eu fazer um dicionário? No processo de convalescência, o depois, o acolher, o que me trouxe, é uma coisa muito, muito importante. E a gente também vai falar muito de uma coisa que está agora e que depois eu tenho que falar contigo mais em pormenor, os estudos novos que há sobre as remissões espontâneas, o efeito placebo e o efeito nocebo, que está sendo neste momento uns estudos incríveis, tanto em psicossomática como em psiquiatria, para perceber que promove mesmo os estados profundos de regenerativos e as negativizações das doenças, em que as pessoas às vezes não têm consciência,
mas o que está de comum é nessa negativização de doenças graves, câncer com grau 5, coisas gravíssimas supostamente sem cura. Então, o que está acontecendo? Em vez de estudar só a patologia, estudar os processos de cura que têm acontecido supostamente espontaneamente. E então, a gente aprender com esses processos, como reproduzi-los num estado vincular, no estado social, e que todos eles acontecem no vínculo até. Como é que a gente pode aprender, não é só de como a gente adoece, sino de como a gente faz o processo inverso, não é? Que também acontece. O próprio ser humano não se ensina, não é? Então eu acho que são áreas que se abrem, que nunca mais acaba, mas que dentro deste caos que a gente vive, e que tem também coisas muito interessantes, porque nos obriga também neste mundo, entre aspas, com muita doença, muita crise, as crises nos obrigam a evoluir, não é? A quantidade de coisas que também o ser humano, para superar, começa a ser criativo, muito mais ainda. Então, crise tem perigo e oportunidade, não é? E isto também, além da crise, tem a oportunidade, até mesmo de a gente estar juntas aqui criando coisas e pensar que vai fazer e como é que a gente vai criar esses campos seguros. Mais trabalho, né, Eliana? Não, mais trabalho. Criatividade, meu Deus do céu. Não nos falta. Eu acho que acontece já como a mim. Quando eu falo, vamos criar qualquer coisa, eu fico ao lado de mim, a amígdala fica assim, alerta, dizendo não, tem que fazer mais coisas, mas que eu não vou poder dizer que não vou ficar encantada, e agora que é? Ai, tão interessante, socorro, onde é que saca o tempo? Não pode, senão a gente vai ficar estressada, vai adoecer. Não pode. Tem que haver coerência. Óbvio. Muito bem. E, bom, Liana, eu sempre fico muito encantada da agilidade das nossas conversas e o estímulo, não é? Das ideias que vão surgindo. Já com outra idade, as duas, que temos a mesma idade, acalmando e dizendo, sim, temos que ser muito criativos, mas calma, com calma. Senão a gente já queria dar outro curso. Portanto, com calma. Que a gente precisa tanto. Eu ainda preciso crescer um pouco mais. Ai, nossa, sim, crescer, descansar, criar, pousar, dizer que bonitinho que ficou, como é bom, estar naquela pergunta. Enfim, ainda navegando naquilo. Mas o que correr atrás de tanta coisa que há. Mas pronto, vai ser um prazer de novo estar contigo. Não acredito que eu te vou conseguir ver pessoalmente antes de que inicie o curso, mas pronto, haveremos durante este ano combinar algo, quem sabe, para o outro. Mas queria te agradecer muito estes espaços que a gente consegue criar. As pessoas que nos estão ouvindo, queria também lhes agradecer a sua presença. Quem quiser informações pode enviar mensagens aqui pelo Instagram, pelo privado. A equipe que está tratando comigo da escola vai dar resposta a todos. O programa, quando começa, dia 31 de agosto, estão as candidaturas abertas. É um curso mesmo que estou entusiasmadíssima e sobretudo porque não tem palha nenhuma, tudo se aproveita. Quem está aqui que já assistiu sabe disso, e é uma coisa que eu detesto, meter palha, não é? Fazer uma coisa, é mesmo prático, teórico, vivencial, tu tens muito isso, por isso também adorei também quando te conheci a parte humana, mas também, nossa, essa mulher se aproveita tudo. Ela não fala uma coisa que não tem sentido, tudo que ela fala, ai, que bom, não é? Como a gente fica rica, não é? Então, muito obrigada também pelo convite, que a gente possa desfrutar muitas vezes desses encontros, dessa nutrição, em diferentes espaços. Sim. Em diferentes espaços, com diferentes focos, não estou falando de trauma, não estou falando de doença, falando também de baboseiras e coisas amorosas e divertidas, que também fazem parte do sistema de segurança e do sistema regenerativo, não achas? Até que a gente tem o nosso tempo de abobrinha sempre, né? Temos um sempre tempinho. sempre tem. Eles não viram isso ainda, mas ainda teve antes, ainda vai ter depois também. O tempo abobrinha, adorei. E, portanto, fica aqui dito para aqueles que nos estão ouvindo que, por favor, façam coisas que não sejam só clínicas. Vejam novela, façam baboseiras, descansem olhando só o dedo gordo do pé, coisas básicas que são também ótimas para a gente ser normal ou minimamente lembrar-se de que é humano e que precisa também de respirar, simplicidade e só estar. Não é? Assim é. Muito bem, então a todos muito boa noite, boa tarde, obrigada por terem estado presentes. Fica aqui este convite para conhecer como podem ampliar o vosso desenvolvimento e também a clínica,
E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento e o meu encantamento por estar contigo, Liana. Estás cada vez mais bonita e que corra tudo bem pelos teus lados, no teu país, nas tuas coisas, nesta distância física, mas não de coração, que corra tudo super bem. E muito obrigada. Amém, amém. A você, ao seu país e a todos que nos escutam, que possamos fazer boas travessias. Isso, boas travessias. Muito obrigada, um bom descanso, Beijo grande. boa digestão. Tchau, minha querida. Tchau. Tchau.